Olá, comparte! Hoje o nosso filme geral vai continuar te contando sobre o meu projeto Furado, o qual eu comentei contigo nesse vídeo aqui. Eu vou começar esse filme filosofando contigo que mesmo quando cometemos erros ou nos envolvemos em situações estúpidas, estas, na pior das hipóteses, nos servem como lições de vida. Entretanto, como eu procuro sempre evitar trabalhos desnecessários, eu busco sempre aproveitar as experiências que não se mostraram muito promissoras e me esforço ao máximo para transformar os erros cometidos em pequenos acertos. Eu estou comentando sobre isso contigo porque foi exatamente o que aconteceu com este plano equivocado que eu havia montado no começo da nossa jornada. Pois hoje, parte desse projeto passará a nos ser útil e você vai entender esse processo durante esse e os próximos vídeos que vou compartilhar com você. Eu já havia comentado contigo, eu pretendia começar as nossas aventuras por aventura a partir do marco zero da cidade de Curitiba. Porém, o tempo me mostrou que essa ideia não era a mais adequada para se iniciar o projeto e por isso comecei as nossas aventuras de uma forma bem diferente, as quais você já deve ter percebido pelos vídeos anteriores. Porém, como eu queria aproveitar esses materiais e te contar um pouco mais sobre esse amador empreendimento, acabei utilizando todo esse material para montar algumas das nossas playlists, aqui do canal Aventuras por Ventura. Hoje o nosso filme começa pela mais antiga praça de Curitiba, pois foi aqui que a cidade foi fundada no dia 29 de março de 1693, apesar de haver uma certa polêmica sobre o marco de fundação da cidade. Eu quero começar esse filme, que é o geral, te contando um pouco da história de Curitiba. Pois, como eu já te disse, esta foi fundada no dia 29 de março de 1693, a partir de um pequeno povoado bandeirante. Já naquela época, Curitiba se tornou uma importante parada comercial com a abertura da Estrada dos Tropeiros, que ligava Sorocaba, em São Paulo, a Viamão, no Rio Grande do Sul. Em 1853, tornou-se a capital da recém-emancipada província do Paraná, e desde então, a cidade, conhecida pelas suas ruas largas, manteve um ritmo de crescimento urbano fortalecido pela chegada de uma grande quantidade de imigrantes europeus ao longo do século XIX. Os alemães, poloneses, ucranianos e italianos contribuíram para a diversidade cultural que permanece até hoje em Curitiba. A cidade experimentou diversos planos urbanísticos e uma legislação que visava conter o seu crescimento descontrolado. Estas posturas acabaram por levar a cidade a ficar famosa internacionalmente pelas suas inovações urbanísticas e o cuidado com o meio ambiente, sendo que o maior destaque da cidade ainda é o seu sistema de transporte público. Curitiba é considerada a capital com uma das melhores qualidades de vida do Brasil, possuindo um polo industrial diversificado que lhe dá o posto de quarta maior economia do Brasil, além de ser considerada uma das 5 melhores cidades para se investir na América Latina. Além de ser uma potência econômica no sul do Brasil, Curitiba também possui altos índices educacionais, tendo o menor índice de analfabetismo e uma das melhores qualidades na educação básica entre as capitais. Com certeza, Curitiba é uma cidade muito especial, pois eu já tive a oportunidade de conhecer muitas cidades aqui no Brasil e algumas no exterior. Porém, nenhuma delas conseguiu abalar a minha paixão por essa cidade, pois apesar de ser carioca, Curitiba é a cidade que mora dentro do meu coração. Agora vamos começar a conhecer Curitiba oficialmente, pois eu quero começar a te mostrar a cidade pelo seu marco zero. E também pelo local de fundação da cidade. Conhecida antigamente como Largo da Matriz, também já foi chamada de Praça Dom Pedro II, quando o imperador visitou Curitiba em 1880.
Porém, com o surgimento do regime republicano, tornou-se Praça Tiradentes em 1889. Esta praça nos remete à fundação de Curitiba, pois ela é considerada o marco zero da cidade. Na comemoração dos 300 anos de Curitiba, esta praça foi remodelada e acabou sofrendo uma nova reforma no ano de 2007, quando o piso original da praça foi redescoberto e atualmente encontra-se exposto, protegido por uma rede de vidro. Podemos dizer que a Praça Tiradentes é o berço histórico de Curitiba, pois a cidade nasceu formalmente aqui e, segundo uma lenda, o local teria sido escolhido pelo cacique Tindiquera, da tribo Tingui, para a transferência dos primeiros habitantes da região, até então acampado às margens do rio Atuba, e que foram trazidos para esta praça, dando início à cidade de Curitiba. Na praça está o monólito histórico, com a Cruz de Cristo, que simboliza o poder legalmente constituído pelo rei de Portugal. Junto ao monólito está o marco zero da cidade, que é um marco para referências geodésicas. Certamente, a construção mais importante da Praça Tiradentes é a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz de Curitiba, já que o início de sua construção data de 1876, sendo concluída apenas no ano de 1893. Esta catedral, em estilo neogótico, é inspirada na Igreja da Sé de Barcelona, sendo que esta construção ocupa o mesmo local da antiga matriz do século XVII, bem como da sua sucessora, construída em 1720. Como suas antecessoras, a catedral é dedicada à imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. Ainda na Praça Tiradentes, temos este monumento que é uma homenagem à proclamação da República, aonde na parte superior temos uma alegoria à República. O homem abaixo é Benjamin Constante Botelho de Magalhães, e nas laterais temos a imagem ilustrativa do Marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República, e do outro lado, os principais ativistas desse falacioso movimento, o qual eu quero deixar os meus comentários e te justificar os motivos de eu atribuir quase todo o atraso brasileiro a esta pseudoproclamação. Eu tenho certeza que se você tem mais de 30 anos, as suas aulas de história foram altamente direcionadas, pois os militares de 1964 sempre determinavam a história da forma que mais lhe interessava, pois a história sempre é contada pelos vencedores. E até bem pouco tempo atrás, os educadores copiavam o mesmo sistema dos anos 70. Hoje, a história brasileira começa a ser remoldada pela democratização das informações pela internet. Porém, na minha época estudantil, a proclamação da República sempre foi vendida como uma grande vitória do povo brasileiro. Quando o Brasil ainda era um império, este acabou se tornando um dos mais importantes países do mundo, sendo o mais importante país das Américas, superando os Estados Unidos em quase todos os sentidos. Sua marinha era uma das maiores e muito respeitada pelos europeus, além do Brasil aplicar fortemente no desenvolvimento das mais novas tecnologias desenvolvidas naquela época. Porém, após uma série de movimentos orquestrados por oportunistas, os quais você poderá entender assistindo o vídeo que aparece no card aqui na tela, os republicanos, seguindo o exemplo positivista francês, conseguiram tocar Dom Pedro II e toda a sua família do Brasil e transformar esse país na terra do Vila Rica, da Lei de Gerson, onde o antigo jogador de futebol falava em um antigo anúncio de cigarros: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. É lamentável se perceber que um regime que nasce da forma que nasceu a República ainda possa ser comemorado pelos brasileiros, pois esse regime foi implementado por intermédio de um golpe promovido pelo Exército Brasileiro e avalizado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em função de uma disputa amorosa. Seria cômico se não fosse trágico,
pois a proclamação da República teve como bandeira uma cópia fajuta em verde e amarelo da bandeira dos Estados Unidos da América e foi executado o hino nacional francês para se proclamar um golpe que foi avalizado por um líder militar que foi enganado por canalhas republicanos, os quais mentiam que o novo membro do governo seria o cara que havia lhe roubado a mulher. Após esse golpe, o Brasil caminhou de mal a pior até a atualidade, sendo que até hoje os revolucionários republicanos mentem e perseguem todos os símbolos do antigo Império Brasileiro, tais como o sucateamento da Marinha Brasileira, omitem a verdadeira história do Império Brasileiro, destroem ou cuidam muito mal das construções do Brasil Imperial e buscam, de forma doentia, destruir as lembranças de uma época que era promissora e que poderia ter construído um Brasil muito diferente deste último século. Quero deixar bem claro que eu não sou monarquista, pois acredito que Dom Pedro II foi covarde ao não colocar a Marinha Brasileira, que era bem superior ao Exército, para restabelecer a ordem no Império do Brasil, já que ele afirmava que não queria ver brasileiro matando brasileiro. Porém, por sua omissão, o legado que ele nos deixou matou muito mais brasileiros do que morreriam nesse conflito. Para concluir esta parte da nossa conversa, eu quero deixar claro também que eu não acredito que a República Brasileira seja a melhor forma de governo para esse país, pois desde que ela foi proclamada, esta sempre foi a seara dos oligopólios, dos corruptos, dos oportunistas e principalmente dos mentirosos. Aproveitando que já estou envolvido em dividir contigo as minhas opiniões históricas e políticas sobre o Brasil, agora eu quero te mostrar essa estátua em homenagem a Tiradentes, o nosso herói republicano, que podemos conhecer na praça que tem o seu nome, pois este, em minha opinião, foi apenas o lado mais fraco da corda que arrebentou, pois ele foi o único que pagou um preço alto pela Inconfidência Mineira, pois apesar da sua participação ter sido pequena no movimento, este acabou sendo o único executado dos 10 condenados ao enforcamento pela coroa portuguesa. Afinal de contas, ele era pobre e acabou sendo o bode expiatório da elite mineradora envolvida no esquema. Veja você quanta manipulação eu estou te mostrando em um simples comentário sobre o nome da principal praça de Curitiba. Pois, como eu já te contei, no começo ela era chamada de Praça da Matriz por causa da igreja que tinha por lá. Depois passou a ser chamada de Praça Dom Pedro II para puxar o saco do imperador que veio visitar Curitiba 9 anos antes da proclamação da República. E depois, no mesmo ano da proclamação da República, os oportunistas de plantão mudaram o nome dela para Praça Tiradentes. Afinal de contas, Tiradentes passou a ser o garoto propaganda da República, já que este era iluminista e republicano assumido. Porém, após a sua execução no dia 21 de abril de 1792, este foi esquecido pelo Império e pelos brasileiros até 1889, quando foi transformado em um herói nacional pelos republicanos. A Praça Tiradentes é uma apologia à República Brasileira, pois ainda temos a estátua do Marechal Floriano Peixoto, militar que substituiu o Marechal Deodoro após a sua renúncia, já que Deodoro não tinha o apoio político necessário para governar o país. E aqui eu te deixo uma pergunta. O que esperar de uma república em que o seu primeiro presidente já começa renunciando? Realmente a Praça Tiradentes, em matéria de estátua, só se salva pelo índio colocado recentemente em frente à catedral, pois não satisfeitos, ainda colocaram a estátua do ditador Getúlio Vargas. Mas essa é uma outra história e quem sabe se um dia eu não compartilho contigo a minha opinião sobre esse fascista em um vídeo futuro. Quanta história nos conta essa praça, né? A verdadeira história nos mostra que quando conhecemos o passado, entendemos o presente e não erramos no futuro. Porém, esta sempre será manipulada por aqueles que estão no poder. Agora, continuando a nossa parte mais turística, podemos dizer que a Praça Tiradentes é o coração de Curitiba, pois foi daqui que tudo começou. Por isso, será daqui que partiremos para conhecer muitos lugares interessantes dessa cidade tão especial.
nós começamos a nossa viagem. Na Praça Tiradentes temos o ponto inicial do ônibus turístico de Curitiba, o qual leva os visitantes aos principais pontos turísticos da capital paranaense. Eu o recomendo para aqueles que não conhecem Curitiba, pois apesar de um pouco caro, este oferta uma visão geral da cidade e dos seus inúmeros parques. Uma curiosidade que existe do outro lado da Praça Tiradentes é o seu primeiro relógio público, o qual ainda era um relógio solar e que muitos curitibanos nem imaginam que ele existe. Este relógio foi construído em 1866 na fachada da primeira farmácia de Curitiba, fundada em 1857 por Augusto Stelfer, que depois transferiu seu endereço para a Praça Tiradentes e construiu esse prédio em estilo alemão. Um local bem próximo da Praça Tiradentes e que iremos conhecer no futuro é a Praça Generoso Marques, local onde ficava a antiga sede da Prefeitura de Curitiba. Outro ponto que iremos conhecer no futuro é a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a qual se inicia aqui na Praça Tiradentes e termina na divisa com São José dos Pinhais, um município da região metropolitana de Curitiba. Esta longa avenida possui características muito próprias e vale conhecermos ela em detalhes no futuro. Como você já percebeu, temos muitas coisas para conhecermos juntos a partir da Praça Tiradentes. Porém, eu quero te mostrar no próximo filme um lugar bem perto daqui da praça, que para mim é o lugar mais mágico da cidade. Porém, esta é uma outra história, a qual eu vou deixar para te contar no próximo vídeo. Um abraço e logo nos encontramos. Que bom saber que você está nos acompanhando aqui no YouTube. Por isso, eu te sugiro, caso você ainda não esteja inscrito, se inscrever no canal Aventuras por Ventura e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações de novos vídeos, pois assim você estará sabendo de tudo o que acontece nas nossas aventuras por ventura. Não deixe de dar o seu like ou dislike, pois assim eu saberei se o conteúdo que eu estou dividindo contigo está te interessando. Se você curtiu o vídeo e gostou do recado que ele te deu, não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos e parentes que vivem ou precisam viver as suas próprias aventuras por ventura. Se você quiser se tornar um comparte de verdade nessas aventuras por ventura, eu te convido a solicitar a sua participação no grupo fechado do Aventuras por Ventura no Facebook, pois eu sempre deixo uns spoilers por lá e conto alguns detalhes que eu não comento aqui no YouTube. Você pode aumentar ainda mais a nossa parceria me seguindo no Instagram pelo endereço Aventuras por Ventura. Porém, devo te confessar que eu ando meio displicente com as atualizações desse aplicativo. Porém, esta é com certeza a forma mais fácil de nos comunicarmos durante a nossa jornada. Seja meu comparte nessas aventuras por ventura e vamos descobrindo o que a vida nos reserva a cada momento, pois esta não está sob o nosso controle.